Fala pessoal, aqui é o Leandro do projeto Máximo em 30 e hoje estou aqui com uma convidada mais do que especial aí, que tem uma história bem bacana com a nossa profissão, com o nosso trabalho. Então, Valéria Gomes. Valéria, pode contar um pouquinho aí de como que foi o início seu aí com o trabalho, com o meu trabalho, né? Como você me conheceu, o que que você me questionou no tempo, o que que você procurava? Sim, eu procurei o Leandro em 2017, para ser mais exato, fevereiro de 2017. E assim, até então, as minhas intenções eram procurar mesmo um método, eu diria assim, médico, né, para perca de peso. Eu estava aí entre duas opções, ou a redução de estômago, né, ou o balão intragástrico, que também é um outro método aí para perca de peso. E eu estava aí entre essas duas opções. E aí o meu irmão me indicou o Leandro, né, que já conhecia o trabalho dele também, e me falou assim, olha, você já tentou de tudo mesmo? Você tem certeza que tentou de tudo? E eu disse, não, de tudo não, né? Não, até então eu não estava tentando investir em mim, no meu potencial. Eu estava procurando ferramentas para o meu resultado. E aí eu liguei pro Leandro por telefone, acho que nós conversamos quase uma hora, ele nem me conhecia. E desde o início, assim, eu percebi que ele era diferente dos outros profissionais, que eu já havia passado por 5 profissionais da área, né? Como personal ou até mesmo em grupo, treinamento em grupo. E eu nunca tive uma atenção como eu tive com ele. Então ele disse, olha, vem aqui, vamos conversar pessoalmente. E aí eu disse, olha, eu preciso perder peso porque eu tenho um objetivo maior, que não era estético, né? Então o meu objetivo era engravidar pela segunda vez. Eu já tenho uma filha e eu queria mais um filho, né? Diferente do que todo mundo me procura, né? Normalmente só resultado estético, quero ficar com o corpo legal, bacana. Não, a intenção dela era engravidar novamente, até porque caso algumas pessoas não saibam, tá? A questão de gordura, tudo, né? A quantidade de gordura no seu corpo ali acaba atrapalhando essa questão da gestação. Então você acaba não ficando fértil devido à quantidade de gordura no seu corpo, né? Ou excesso de peso. Tanto que eu já havia feito um tratamento com indutor de ovulação e não tinha resultado. Eu já estava desde 2016 tentando, né, engravidar pela segunda vez. E, então, assim, como é uma segunda gestação, eu não tinha problema de fertilidade. O meu médico me orientou, você tem que perder cerca de 10% do seu peso. Então, na época eu estava com 107 quilos, né, se não me engano, e a orientação era perder peso. Então, assim, se eu fizesse uma redução de estômago, meu bebê só viria depois de 2 anos da cirurgia, né? Que é uma indicação médica. Então, foi o momento, assim, que eu senti, nossa, eu vou tentar, né? Vou confiar no trabalho de um profissional para eu chegar no meu resultado e, de repente, conseguir engravidar novamente. Então, o Leandro, eu tinha já um profissional, né, de nutrição, eu fiz acompanhamento nutricional, e os exercícios físicos, né, com o Leandro. Então era Muay Thai, né? Nós fizemos. As atividades personal. Você lembra de uma frase que você disse pra mim? Eu, pelo menos, não esqueço até hoje. Assim que você foi falar comigo pessoalmente. Foi a primeira frase que você falou, você lembra? Não. Ela falou o seguinte pra mim, você é minha última opção, você é o último recurso que eu vou tentar. Como eu estou dizendo, ele era o meu, assim, eu tinha 2 opções, eu tinha plano de saúde, lembra? Sim. Que eu comentei com você, eu falei, olha, a minha cirurgia eu não vou gastar R$1, né? Não vou gastar nada, 0. E com você eu vou ter, né, um investimento, enfim, eu teria, né, que ter um custo, mas assim, era a última opção que eu teria naturalmente, assim, sabe, com a minha garra para falar que eu iria conseguir sem tratamento médico, né? E eu não sei se você vai lembrar, mas eu lembro que você falou alguma coisa relacionada a isso. Não sei se você teve alguma consulta médica, alguma coisa, que você mencionou que o médico falou que você não iria conseguir emagrecer, normalmente, que a única alternativa era cirurgia mesmo. O Leandro falou um ponto importante. Pessoal, eu era, né, na época, obesa grau 3, né? Então já se encaixa na obesidade mórbida. Essa obesidade mórbida, para os médicos, é assim, nossa, você já está com o pé na cova. Exatamente. Né? Você não tem mais opção a não ser fazer uma redução de estômago.
Então, assim, o médico, meu cardiologista, né, ele é especialista em pessoas que praticam esporte, então eu procurei ele com essa intenção de saber se eu poderia fazer o acompanhamento com o Leandro. Tanto é que foi assim, eu só fui no cardiologista porque você falou, olha, dá uma passadinha no cardiologista, tal, né, que todo profissional deve indicar isso, né? Exato. E quando eu fui procurar esse profissional, ele me disse assim, olha, até você deu, né, bastante risada, olha, o Muay Thai, né, isso aí, que esse treino que você quer fazer, essa ideia, né, que o seu personal tá te dando, é muito alternativo, você tem que procurar mesmo a musculação. E eu vou te falar, 10% das pessoas no mundo emagrecem com atividade física e alimentação. No seu caso, né, obesidade grau 3. Então, assim, ele disse que apenas 10% dos obesos grau 3 emagreceriam com esse método de alimentação saudável e prática de exercícios. Jogou um disse, balde de olha, água fria, né, você? Olha, você vai ter uma decepção e você vai acabar mesmo tendo que fazer a redução de estômago. E aí vem toda aquela propaganda, né? Olha, a redução de estômago hoje, ela é super moderna, são alguns pontinhos, não é nada evasivo, não tem corte. E aí você se ilude com isso, você fala, nossa, gente, é isso que eu quero, essa é a minha saída. E não é bem assim. Mas quando o médico, depois, né? Quando a pessoa fala isso, é aí que eu gosto de ir pegar pra mostrar que a pessoa tá errada, que é possível assim. Não sei se ela vai lembrar também a frase que eu falei para ela, quando ela chegou e me contou isso aí do médico. Eu falei, não, Valéria, ó, agora vamos atrás disso aí, que agora virou um negócio pessoal meu. Sim, agora vamos que eu vou fazer esse negócio aí. Ele falou assim, não, agora eu não quero nem saber se você quer ou não fazer, agora você vai fazer e agora é pessoal, agora não tem mais como você sair. E aí, assim, é muito bom quando você sente o apoio de alguém. Eu também tive muito apoio do meu esposo, né, que falou, não, vai lá, faz, porque é isso que a gente quer, seria para nossa família, né? Mas assim, você ter alguém da área que não vai, por exemplo, um outro profissional que eu fui, já chegou a me falar assim, olha, para você já tá bom, tá? 30 minutinhos, ok, porque, né, tá ótimo. E o Leandro, não, eu tô ali, eu não aguento mais. Não, você vai fazer. Então, é diferente porque o profissional acredita no seu potencial. Então, assim, independente de qual profissional você for procurar, confie naquele que acredita em você, tá? E não que fica assim, pelo padrão, por exemplo, o padrão é que um obeso não consiga executar certo tipo de exercício. Não, eu quero saber se você vai conseguir executar isso, né? Uma dieta, um programa de alimentação, como o Máximo 30. Então, assim, é você, não é o padrão do mundo, o padrão a nível mundial, a nível brasileiro. É você como um indivíduo. Isso é primordial aí para um processo de emagrecimento. E até a Valéria nem sabe disso direito, eu imagino, mas ela foi uma das cobaias minhas de utilizar algumas das estratégias que a gente usa até hoje dentro do projeto. Como, por exemplo, preparei lá um cronograma para ela com relação aos horários lá que ela iria ficar de jejum, né, o período, a quantidade de refeições, os dias e os horários de treino que ela ia realizar, quais os treinos. Então, eu lembro que eu fiz um cronograma lá para ela, né, que ficou mais fácil dela conseguir levar a rotina dela da semana, e é coisa que a gente aplica até hoje no projeto. Então, a maneira com que eu conduzi, né, o processo de emagrecimento dela no tempo é a mesma forma que a gente trabalha hoje, né? Lógico que acho que um pouquinho mais organizado do que aquele tempo, né? Porque já deu pra gente se organizar melhor, mas é o mesmo método. E agora falando em questão de números, né, e tudo mais, você chega a lembrar, Valéria, o que você perdeu durante os 30, o que você eliminou, né, na verdade, durante os 30 primeiros dias que a gente começou esse... O objetivo do Leandro era assim, sair dos 3 dígitos, né? Que então, quando eu comecei, eu tinha cerca de 107 quilos e ele disse, olha, vamos reduzir, vamos cair. Então, assim, eu tinha algumas metas quinzenais, né? Se não me engano, era quinzenal. E ele falou, não, você tem que sair dos 3 dígitos. E aí eu lembro que no primeiro mês eu perdi cerca de 7 a 8 quilos ou 9 quilos, não me recordo muito bem. Mas, assim, no final do acompanhamento, eu fiz por quase um ano, né, o acompanhamento. Mas, assim, mais intensamente, junto com a alimentação, eu perdi 13 quilos.
né? Depois desses 13 quilos eu já tive outros objetivos, enfim, e foi a minha orientação médica perder ali cerca de 10% do peso. E depois, fotinha do antes e depois dela, coloca aí para o pessoal ver. E lembrando, depois então desses 13 quilos aí que ela conseguiu eliminar, até que chegou o dia que ela chegou na academia e me deu a notícia que ela iria parar de treinar. Lembra disso aí? E o porquê? Eu parei de treinar. Né? Então, assim, em julho, cerca de julho, agosto, eu ainda estava, né, com esse processo ali de treinos diários, alimentação baixo carboidrato, que é o que você coloca, né, no máximo em 30, jejum intermitente, eu estava, né, nesse ritmo. E aí eu comecei a passar mal nos treinos, comecei a sentir mais assim, fraqueza, não conseguia executar da mesma forma, né, os exercícios estavam um pouco mais lentos. E aí veio a notícia da gestação, né, do Felipe. Hoje ele tem 11 meses, vai completar um aninho. Fotinha dele aí depois também para o pessoal ver. Aí veio a notícia, né, então da gestação totalmente natural, sem indução de ovulação, sem tratamento nenhum. Eu parei de treinar por um tempo, né, até o 3º mês. Aí depois ela chegou quase chorando lá, dando a notícia. Então, assim, pra gente como profissional, assim, também é uma coisa bacana, assim, que você vê, nossa, conseguir provar, conseguir mostrar que é possível. Que, assim, médico falou pra ela que ela não ia conseguir, profissional nenhum deu uma atenção, deu uma ajuda pra ela. E, né, graças, assim, ao esforço dela, né, a dedicação dela e o acompanhamento meu junto com ela lá, a gente conseguiu chegar nesse objetivo que ela tinha, que acho que não é nem só objetivo, né, acho que era um sonho também, né? Sim. Lembro que você falava muito que a Gabi, né, sua filha pedia muito isso. Ela pedia, né, nas orações dela que ela queria um irmãozinho. E aí eu não conseguia, né? E nossa família também, né, acostumada já a ter uma família grande, né, com irmãos, eu tenho um irmão, então eu pensava, nossa, eu não quero que a minha filha seja sozinha, né? Meu irmão faz tanta importância, né, na minha vida, eu quero que ela tenha um companheiro. E aí fui abençoada primeiramente por Deus, é claro, né, que me concedeu, né, mais um filho. Mas assim, nós também temos que fazer a nossa parte, né? Então, se você tem um objetivo de vida, você quer ali, até pelo fato da sua saúde, né? Porque imagina, um obeso grau 3, ele corre um risco enorme de um infarto. Sim, exato. A gente vê aí pessoas de 25 a 40 anos tendo infartos fulminantes, então, mal súbitos, né? E então, assim, não deixa para depois porque você não tem aí um apoio da sua família, enfim. Isso você tem que fazer por você, não é pelo seu esposo, não é pela estética do que as pessoas estão falando. Então, muitas vezes, eu perdi mesmo 13 quilos, mas eu não fiquei magra, mas eu reduzi a minha chance ali de ter uma doença, né? Alguns fatores de risco. Então, lembrando que pela Organização Mundial da Saúde, a obesidade hoje é considerada doença. Então, se você é obeso, você é doente. Infelizmente, pela Organização Mundial da Saúde, é considerado doença. Foi assim, depois do parto, né, eu esperei cerca de 60 dias e quem eu procurei novamente? Leandro. Porque não tem sentido, assim, a mulher ficar ali, né? Ah, eu tive bebê, eu não posso, exato, eu não sei. Exatamente. Eu não posso me desvincular do meu bebê, eu tenho que ficar... Lembrando que eu ainda falo pra ela, tipo, não tem necessidade de exagerar, de querer, né, meter a cara igual doida agora, né? Pós-gestação, ela ainda tá, né, nesse processo de amamentação. Mas acho que já está dando um período aí, um tempo legal. Já. Então até a gente vai conversar melhor sobre isso aí e começar um novo processo agora para tentar recuperar, né? Bom, então é isso. A importância ali então de você planejar o que você tem aí, os seus sonhos. Não esquecer de que apenas você pode fazer isso por você, né? Então planeje bem, procure um profissional da área. Eu não participei de nenhuma turma agora atual, né, do seu projeto, mas eu vejo que as pessoas relatam isso e, embora, né, muitos não conheçam, mas assim, eu conheço essas pessoas de perto porque elas treinam aqui, né, então depois que eu voltei, depois da gestação, eu vejo as pessoas com a camiseta e você vê ali que na foto, né, como ela era antes e como ela tá, eu vejo isso no dia a dia, né.
Então não é nada foto, não é uma coisa que... É montagem, inventada. exato. É o dia a dia, a pessoa sai do trabalho, ela vem aqui, ela treina, ela dá risada, ela se diverte aqui com a gente, né? A gente procura sempre fazer os treinos, né, como se fosse uma família mesmo. E é isso, se você se dedicar no seu objetivo, você vai conseguir. Não tem erro, né? Não tem erro. E Valéria, brigadão, viu? Obrigada. E parabéns pelo filhão lá e obrigado aí, pessoal.